Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. É muito bom estar aqui com todos vocês. E que bom que vocês separaram esse tempo para estar aqui conosco. Aqueles que não puderam estar vão assistir depois, que eu acredito que tem bastante gente interessada, né, em saber notícias, né, dessa viagem, como foi. E Pastor Guto, né, o nosso, a gente brinca, é o nosso chefe, é o chefe do departamento de missões da Hollins, esteve recentemente, né, meados de julho, né, no Malawi, junto com pastora Liana e pastor Edu. A pastora Liana e a pastora Edu não puderam estar hoje por motivos pessoais, né? Então, pedem desculpa por não estar aqui, mas eles estão cuidando desses motivos pessoais. Mas estamos aqui essa noite com o pastor Guto, que é o chefe do departamento de missões, e ele vai contar para a gente essa experiência da viagem pastoral, né? No Malawi, visitando Kleber e Débora. E gostaria de dar início primeiro com uma oração, para dar início nesse nosso tempo de conversa, de mesa mesmo, e convido vocês também a orar comigo. Querido Deus, muito obrigada por esse momento que o Senhor preparou para estarmos juntos, para sabermos um pouco daquilo que o Senhor tem feito, Deus, lá no Malawi, através da vida do Kleber, da Débora, seus filhos, ó Deus, todas as áreas que eles têm tocado, Senhor, nas vilas, ó Deus, as famílias, os idosos, as meninas, ó Deus, tudo que eles têm feito, que possamos ser inspirados, ó Deus, pelo teu despertar e que possamos ser despertados também para aquilo que o Senhor deseja que façamos, ó Deus. Muito obrigada. Obrigada por essa visita, obrigada por ter cuidado de todos os detalhes, ó Deus, e nos alegramos de estarmos em comunhão essa noite. Muito obrigada. E convidamos a tua presença, que o Senhor esteja realmente em cada lar aqui, cuidando da conexão, da internet de cada um, Deus da nossa também. Deus, muito obrigada por tudo. Deus, obrigada por esse meio que podemos nos reunir, Senhor, em tantos lugares podemos estar juntos no teu nome. Muito obrigada e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Pastor Guto, eu vou colocar aqui no Spotlight e queria, assim, que contasse, né, como foi lá essa visita, né, o motivo da visita, né, esses Uhum. detalhes, né, como que foi lá. Ok, boa noite a todos. Obrigado por separarem esse tempo aqui para nos ouvir, né? Bom, a nossa viagem lá para o Malawi, ela aconteceu na segunda quinzena ali de julho até dia 2 de agosto, né? 1º de agosto. 2 de agosto chegamos aqui de volta. E o motivo principal é que na Assembleia Geral, no Concílio de 2021, Kleber e Débora foram reconhecidos como missionários oficiais da nossa denominação, né? Eles entram naquela categoria de missionário que é membro da Holiness, mas que serve outra agência missionária, que no caso ali é a Jocum, né? Então, mas eles são oficiais, são nomeados, tudo, né? E teve pandemia, teve uma série de coisas e a gente acabou não indo até o Malawi, né? Teve um ano que estava programado ir, e aí passou um tufão lá, né? Foi algumas coisas assim que aconteceram no caminho. Então a gente estava devendo essa visita, né? Então, conversando com o pastor Edu, e a gente falou, olha, a gente precisa ir lá é um campo missionário nosso e a gente não conhece, né? Então, essa foi a maior motivação, na verdade, né? De ir lá para poder conhecer o campo missionário e ver o trabalho que é feito lá, né? Então, foi uma visita oficial, né? Da presidência da Holiness do Brasil e também do Departamento de Missões. Legal, eu achava que já tinham ido uma vez, então foi a primeira visita lá. Entendi. Então, Membros da Igreja da Liberdade já foram, daqui, o Ivan, a Ellen foram 2 vezes, né? Então, mas a gente oficialmente não. eu acho que foi por isso que eu via em algumas visitas, né?
Que legal. Uhum. E eu queria saber, né, o que que vocês viram lá, os trabalhos, né, como que foi acompanhar, né, os dias, né, em que estiveram lá, né? Porque é uma realidade totalmente diferente, né? É muito diferente mesmo, né? Assim, a- pelo departamento de missões, né, o meu objetivo sempre é mais focado na vida do missionário, né? Então eu vou para ver quase um Globo Repórter assim, né? Onde eles moram, o que eles comem, onde eles frequentam, o que eles fazem, né? Buscar isso aí, né? E também ver se a vida deles tem dignidade, né? Se estão precisando de alguma coisa. Então a gente vai muito para checar isso e para gastar tempo com os missionários, para conversar, para ver como é que está a família, como é que está cada área, né? Então eu particularmente eu gastei bastante tempo nisso, né? Para poder dar esse cuidado ao missionário, né? Naturalmente a gente indo lá, a gente viu muita coisa acontecendo, né? E acabamos também fazendo uma conferência de ensino, né? Então, ensino não é bem a minha área, né? Eu falava para o Kleber, olha, eu como aluno já era bem mediano, né? Agora para dar aula é uma coisa assim, né? É um desafio muito grande, né? A pastora Idu e a pastora Liana tiraram de letra, né? Para mim foi um desafio muito grande, né? E estavam inscritos cerca de 170 pastores e líderes, né? Quando a gente fala montanha do Xiringani, não é uma montanha só, né? É um complexo, né? E vivem ali, parece que cerca de 5.000 pessoas, né? E o Malawi é bastante evangelizado, né? Então, tem muitas igrejas e tal. O problema é que a liderança, os pastores não têm formação, né? Então, eles vivem assim um sincretismo religioso, né? Tem medo do feiticeiro e acaba virando uma mistura assim muito grande por falta de conhecimento. Então, o trabalho principal do Kleber e da Débora lá no Malawi é o ensino, é treinamento dos pastores locais, né? E, dando alguma formação para eles. Então, eles têm lá uma parceria com o Instituto Etnos, que fornece material e tal, e eles repassam isso lá, dão esses cursos lá para pastores e líderes. E quando a gente foi, então, a gente deu aula lá, né, para esses pastores e líderes lá. Tinha 170 inscritos, mas por dia, foram 3 dias, vinha mais ou menos umas 120 pessoas, né, porque nem todos puderam vir todos os dias, né. Então, em média, 110, 120 pessoas estavam lá, homens e mulheres, todos pastores e líderes, né? Então, esse é o principal trabalho deles, né? Então, o pastor Edu fez as honras lá de dar a primeira aula, né? E, assim, lá eles, quando a gente vai dar uma palestra, alguma coisa assim, não é uma palestra assim de 50 minutos, né? Eles querem ouvir 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, né? Porque eles vêm caminhando pelas montanhas, no meio das pedras e tal. Aí falou assim, chegar aqui para ouvir 30, 40 minutos, né? Então a gente sentiu bastante essa diferença lá, né? Porque aqui a gente prega 40 minutos, o povo já começa a reclamar, né? Mas assim, mas assim, a gente vê ali que como eles não têm muito acesso, né? Então há uma sede muito grande, né? Então a pastora Liana fez o segundo dia, né? O que foi assim um desafio muito grande, mas ela realmente se deu muito bem, né? Porque a mulher na cultura do Malawi, ela não tem assim essa posição de ensino, né? Ainda mais falar para homens, era metade assim, homem e mulher, né? Tinha mais ou menos 60, 70 homens e mulheres cada lado.
Mas assim, foi assim muito interessante, né? Que ela realmente falou com muita autoridade, foi muito bom. Foi muito bom. Ela falou de algumas mulheres da Bíblia e tal, né? E as mulheres ficaram muito felizes também, né? Aí no terceiro dia foi o meu dia, né? Sim, consegui fazer, né? Mas eu creio que foi bom, né? Foi gostoso. Até o Kleber ficou lá comentando, falando assim, eu não sabia que você era pentecostal. Eu falei, não, eu não sou, não. Eu me adapto ao local que eu tô, né? E eu falei assim, olha, terceiro dia, né? O pessoal ouvindo 3 horas, 4 horas por dia e tal, meio cansado, né? Tinha que ser mais animado, né? Então isso foi muito gostoso, né? Aí eles pagaram uma inscrição bem simbólica, né? E a missão lá ofereceu almoço, né? Café, toda a estrutura, né? Foi construído ali tipo um centro comunitário, um galpão redondo, muito bem feito e bem arejado, né? E a gente fez tudo ali. Não tem energia elétrica, né? Então não tem microfone, não tem nada, é tudo no grito mesmo, né? Então, a nossa parte, então, além do cuidado com a família missionária, foi fazer essa conferência lá, né? E aí, e conhecer o trabalho em si, né? O que eles fazem lá. Vocês querem que eu detalhe mais ou menos o tipo de trabalho que é feito lá? Eu acho que seria uma boa. E É. até vamos já mesclando aqui, porque a pergunta Hum. da Yasmin tem a ver Ah, com as palestras que foram nessa conferência, né? Que a pergunta é: quais temas que foram abordados, né? Quais foram os temas abordados, que os pastores falaram nas palestras? E o que que era foi. esse treinamento, né, para os pastores lá? Foi falado muito sobre liderança, né? Sobre papéis, né? Então é tudo muito ligado a ministério. Então o conteúdo foi mais direcionado a isso, né? Usando personagens bíblicos, né? Para poder expor questões de liderança ali, né? Então a gente focou mais nesse aspecto. Eu fiquei até surpresa de saber das pastoras, né? Ah, Porque no relato da Débora, ela comentava mesmo que a mulher lá, né, como nos países africanos, tem esse papel mais, né, mais aham. secundário, mais assim, né? Então, fiquei Uhum. impressionada de ter pastoras lá, né? Não eram muito pastoras, mas tinha, né? Mas tinha muitas líderes, né? Então, Líderes, isso. Aham. legal. Bom, aí eu falei, né, que o principal trabalho dos nossos missionários, o Kleber e da Débora, é o ensino, né? Sim. O Kleber cuida mais da parte teológica, né? E da formação mesmo dos pastores. A Débora, ela se dedica também a isso, mas ela estende um pouco mais, né? Ela dá aula de corte e costura, artesanato, esse tipo de coisa para ajudar as mulheres a terem uma renda extra, né? Então, tem muita coisa que ela ensina assim e para que elas possam assim se virar um pouco mais, né? Uhum. Então, tem sido um trabalho muito bom, né? E aí, não tem como chegar lá na África, né? E numa comunidade como a Montanha do Xiringani, que são vários vilarejos espalhados, e falar assim, ó, a gente só vai ensinar, né? Por quê? Porque você vê necessidades. Aí você Certo. vê crianças que não têm escola, né? Você vê famílias famintas, né? Você vê idosos desassistidos, você vê a prática de uma agricultura muito rudimentar, né? Que não produz praticamente nada. Então, aí uma coisa vai puxando outra, né? E aí o trabalho vai crescendo muito mesmo, né? Então, bom, então deixa eu descrever alguns trabalhos que eles fazem lá, né? Tem o trabalho dos idosos. Eles cadastraram 40 idosos, acho que é 40. Agora fiquei na dúvida se são 30 ou 40, né? Mas acho que são 40. Idosos que foram cadastrados. E esses idosos, o que acontece?
eles não têm mais condições de plantar, de trabalhar, né? Então, eles estavam passando necessidade. E ali é uma região que passa aqueles tufões, né? E aquelas casas de madeira e palha, né? Quase todo ano tinha que refazer, né? Então, o projeto dos idosos é um projeto fantástico, né? Tem um irmão que não é da Igreja Holiness, né? Que já tem acompanhado já há mais tempo o Kleber. Inclusive o Kleber conheceu ele depois de alguns anos, né? Pessoalmente. Mas ele é um irmão que ele banca isso, né? Não é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem uma condição razoável, mas ele escolheu investir no reino, né? Então ele praticamente banca esse projeto dos idosos aí praticamente sozinho, né? E o que se faz com esse projeto? Primeiro, se constrói uma casa para o idoso, né? Mas para isso, quando aquele idoso é cadastrado, a família tem que participar do processo, né? Então a família aprende a fazer tijolo com o barro da própria propriedade, né? Então a gente viu assim muitas famílias fabricando tijolos lá, né? E é muito interessante isso, né? Então a família precisa participar, né? Mas aí então depois que tem os tijolos prontos, vai uma equipe lá para ajudar a construir a casinha lá para o idoso, né? É uma casa pequena, simples, né? Geralmente cobre depois com aquelas folhas de zinco, né? Alguns depois colocam palha por cima para ter uma temperatura melhor e tal. Mas é uma casa bem simples, mas são as melhores casas da montanha, né? Então, dá dignidade aos idosos, né? E aí também é dado uma cesta básica todo mês para essa família de idosos, né? E sempre algum parente tem que estar responsável para fazer toda a comunicação, né? Então toda a cesta básica que é entregue, tira foto, e aí o idoso vai relatar se ninguém levou embora aquele lá, se foi consumido dentro da casa mesmo, esse tipo de coisa, né? E também o cuidado da saúde, né? Com remédio, levar para algum hospital na cidade, né? Tem todo esse cuidado com os idosos. E a gente visitou alguns desses idosos e eu fiquei assim bastante emocionado, né? De ver como o Kleber com a sua equipe lá, o Banda, o Foster, eles cuidam com tanto carinho, com tanto amor, né? Assim, você olha assim, de repente você fala, nossa, esse Kleber é meio casca grossa, né? Porque, do jeito que às vezes ele tem que lidar, né? Mas ele fala assim, não, aqui tem que ser assim, porque senão a família acaba se aproveitando desses benefícios e larga o idoso ali no canto, né? Então come toda a comida e tal. E quando o idoso falece, fica com a casa ainda, né? Então tem tudo isso, né? Bom, então esse é o trabalho com os idosos e quando o Kleber de vez em quando ele fala nos vídeos dele sobre a justiça de Deus, né? É bem isso que a gente percebe lá. A gente vê a justiça de Deus sendo aplicada ali na família daqueles idosos, né? Um trabalho fantástico. Outro trabalho, tempos atrás, foi construída ali uma escola para as crianças, porque elas não tinham escola ali na montanha do Xiringani, né? E essa escola depois foi feito tipo um convênio com o governo e tal, e o governo assumiu, né? Mas foi ali uma iniciativa lá da missão, né? E é uma escola muito bem estruturada, né? E tem muitas crianças, né? Parece que não tem, né? Mas aí você aparece, não sei de onde brota tanto criança assim, né? Aí eles ficam lá, eles ficam falando uma palavra lá, que eu esqueci a palavra, né? Mas eu perguntei qual que é a tradução? É branco, 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 alguma coisa assim, né? Mas começa a brotar criança de todo lado, crianças Branco que para quem? Para vocês? pra... Aí eu falei assim pro tradutor, mas quando eu nasci falaram que eu era amarelo. É verdade, ué. Bom, aí tem esse trabalho da escola que depois agora foi repassado, né, para o governo, mas é um trabalho que se não fosse a missão não haveria, né, naquele lugar, né? E ali em frente da escola tem um campo de futebol
Na verdade, não é um campo de futebol, né? É um descampado lá com duas traves, né? E ali tem um projeto de futebol, de esporte, né? Com adolescentes, né? E é um campo assim muito interessante, que é em cima da montanha, né? O gandula tem muito, muito trabalho quando escapa a bola, né? Aquele campo lá é a prova de que a Terra é redonda, né? Porque você praticamente não vê a trave do outro lado lá, né? Que não é bem plano, né? Mas eles fazem lá o projeto, é muito bom. Tive a oportunidade de participar desse projeto, assim, de surpresa. O Kleber, logo que eu cheguei lá, o Kleber foi o intervalo do jogo. Ele colocou todo mundo sentado, apontou para mim e falou assim, ó, esse pastor aqui vai dar umas palavras para vocês. Ah, bom, achei que colocou para jogar. Falei, ó, o branco Não, vai para jogar. jogar seria mais difícil, é. Ah, para a palavra tá tranquilo, então. Mas foi uma experiência muito boa, né? E assim de sopetão, mas passei um plano de salvação. Esse aqui que eu sempre uso, esse aqui, né? É, só que eu tava sem o folhetinho lá, teve que ser decor mesmo, né? Mas foi bom a gente ver algumas mãozinhas levantadas ali, né? E o Kleber depois encaminhou ali para as igrejas, né? Deve ter encaminhado, né? Então, foi uma experiência muito boa ali, né? Então, essa área de ensino também para crianças, para adolescentes, né? E aí tem o trabalho com a agricultura. A agricultura lá é muito rudimentar, né? Parece que você retrocedeu um século ou mais, né? Então, é tudo manual, né? Eles usam ferramentas muito rudimentares, umas enxadas muito pequenininhas, com cabo curtinho, né? É, e assim, a produção deles era muito baixa, eles não... eles têm uma tradição de agricultura que não é eficiente, né? Então, existe um projeto que o Ministério Crown, a gente tem aqui na UDF o Crown, né? Mas o Crown lá trabalha também com um projeto chamado Agricultura à Maneira de Deus, né? Se alguém assistiu aí um filme chamado Fazendeiro de Deus, vai entender como que funciona isso. Ah, e aí assim, é uma forma de potencializar a agricultura com o recurso local, né? Sem muita implantação de coisa externa, porque isso depois, por exemplo, se os missionários não estiverem mais lá, eles não vão ter, né? Então não adianta falar, vamos fazer uma campanha, colocar um trator lá, alguma coisa assim. Tem que ser trabalhado com aquilo que eles têm lá, né? Então, eles ensinam a fazer compostagem, né? Ensina a produzir o próprio fertilizante, o adubo, né? Técnicas de plantio, de manejo. Então, e com isso a produção cresce assim exponencialmente, né? Esse ano, infelizmente, a produção foi muito baixa por causa da seca. Houve uma seca assim sem precedentes. Não colheram nem 10% do esperado, né? Então, tá rodando aí, o Kleber tá rodando uma campanha chamada Milagre na Seca, que é para arrecadar farinha de milho. A farinha de milho é a base da alimentação deles, que eles fazem a shima com isso aí, né? Que é um angu de... Não tem gosto de nada, porque não tem tempero, nada, né? Mas é tipo um angu de farinha de milho. É a farinha de milho e água cozida, né? Bem mexido. Tipo uma polenta, só que de farinha branca, de milho branco. E aí essa é a base da alimentação lá. Então está sendo feita uma campanha para arrecadar aí. Depois a gente pode até compartilhar. O Kleber colocou nos grupos dele aí também, né? Então, essa parte agrícola é algo que tem ajudado muito a comunidade local a produzir mais, né? Quando chove, né? Quando o tempo permite, né? Eu acho que tem muitas outras coisas, né? Mas assim, de projetos maiores, acho que são esses aí, né? Que eu anotei aqui. São esses, Sim. E né? todos esses trabalhos são nesse Monte Xiringani, Da Montanha do Xiringani. montanha. Isso. Então eles moram na cidade e vão para se deslocam a esse local,
sempre? Foi assim que... Isso, a família do Kleber mora em Blantyre, né? E aí eles Blantyre. vão até a montanha. Não é Uhum. longe, Ah, né? tá. Dá menos de 20 quilômetros, mas Uhum. é muito difícil chegar. Ah, É é. só um carro 4x4 ou moto, né, para chegar Uhum. lá. Então, inclusive a estrada estava desativada há décadas e os missionários reativaram a estrada, né, para poder passar. Mas tem lugar que falta ponte, você tem que atravessar o rio, tem Uhum. esse tipo de É um coisa, né? rally. É um rally, É um rally mesmo. é um Que, rally. que Aham. interessante, né? E é E interessante que assim, a gente sempre fala, eu sempre falava, a gente vai subir a montanha do Xiringande. Lá eles falam, nós vamos descer para a montanha, né? Porque Blantyre está mais alto do que a montanha do Xiringande, né? Mas então, por é isso que bem não é bem uma interessante. montanha. Entendi É uma agora. montanha, mas é que Blantyre está mais alto, Tá né? acima. Tá acima. Entendi. E todos os trabalhos lá, né? Até uma pergunta da Irene, é a língua. Qual que é a língua oficial lá, né? Falada, né? E tem vários dialetos. Essas conversas foram, né, com o pessoal do futebol, nessa conferência, né? Foi tudo traduzido para o inglês? Como é que foi essa parte da língua? A língua local é o Chichewa. Chichel. É o Chichewa. E na cidade grande, lá em Blantyre, é mais inglês, porque é uma ex-colônia inglesa, britânica, né? Então, inclusive o nome Blantyre é o nome né, da Inglaterra, né? Então, teve uma história missionária muito bonita lá, David Livingstone, né? Que nasceu em Blantyre, lá na Inglaterra e tal. Então tem todas essas histórias aí, né? Então o inglês na cidade é bem utilizado, mas nos vilarejos é o Chichewa. O Chichewa é uma língua que tem um alcance assim bem grande, inclusive no sul de Moçambique também se fala Chichewa, né? Então, porque a África foi recortada pelos colonizadores, né? Mas os povos ali, alguns ficaram em dois países, três países, né? Ficaram separados, né? Existe Bíblia na língua Chichewa, né? E para na nossa ida, o Kleber ele contratou um tradutor de Moçambique. O pastor Zarella veio com a esposa, então ele fala português, porque Moçambique se fala português, né? E ele fala Chichewa, né? Então ele foi o nosso tradutor direto. Então, foi do português direto para a língua local. Isso, Interessante, é. interessante, legal. Dos trabalhos, né? Aproveitando aqui o link que o Márcio perguntou, né? De que formas você enxerga que a Igreja Hollins pode apoiar, né, mais o trabalho no Malau? E que oportunidades existem para servir? Muito boa pergunta, né? Eu acho assim que uma forma mais fácil, né? Primeiro é a oração, segundo é a contribuição, né? Tudo que se faz lá existe um custo alto para se fazer, né? E existe muita necessidade, né? Então você vê assim que dificilmente você encontra alguém que está assim num peso como o nosso aqui, né? Sempre são muito magrinhos e tal, né? Então você vê que realmente é um povo que tem assim uma limitação muito grande na questão alimentar e tudo. Então, claro que quando se ensina agricultura, se ensina algum trabalho, né? É uma forma de ajudar sem ser paternalista, né? Porque se só dá, não tem fim, né? Então, existe esse trabalho lá. Como que nós da Holiness podemos? Eu creio assim, eu vou dar um exemplo, né? A gente fez essa conferência lá para pastores e líderes e uma coisa assim, eu fiquei chocado. Tinha ali por dia 120 pastores, eu contava assim, menos de 10 Bíblias nas mãos deles. E eu perguntei, eles não têm Bíblia, né?
e tem que ser a Bíblia na língua Chichewa, né? E o Kleber falou, não, não, não tem, né? Mas eles são pastores, são líderes da igreja e não tem, né? Eu falei, não, não tem, né? Inclusive o Kleber até compartilhou que tem um que ele treinou para plantação de igreja. Ele está num povo um pouco acima no norte do Malawi e é um povo muçulmano que ele está evangelizando, já fez alguns batismos, já tem uma congregação. E a única Bíblia dessa igreja é a do pastor, né? E eu voltei com isso no coração. Aí eu falei, não, não é possível isso. E aí, quando eu voltei, eu comecei a conversar com o Kleber. Eu falei, Kleber, me levanta o valor de uma Bíblia em Chichewa, comprada aí. Quanto que custa uma Bíblia em Chichewa? Calcula imposto, diferença de câmbio, taxas, né? Se a gente depositar aqui no Brasil, tem que chegar aí um valor para você comprar uma Bíblia aí. Aí ele calculou R$ 93, né? Aqui a gente compra a Bíblia muito barata, né? Mas aqui, só de sair o dinheiro do Brasil para ele sacar lá, já são 17,5% que perde, porque aí fica para o governo brasileiro. E aí tem as taxas dos bancos, né? Do banco daqui, do banco de lá, aí tem a diferença de câmbio, tem tudo isso, né? Então ele calculou R$ 93. Aí a gente fiz uma campanha aqui na igreja de Pompeia, num dos cultos, e eu coloquei uma meta de 200 Bíblias, né? Falei, irmãos, vamos levantar 200 Bíblias para o Malawi, né? E já nessa primeira noite já conseguimos 190 e poucas Bíblias, né? O valor, né? E depois, durante a semana também, o pessoal continuou e tal. Até que chegou o momento do Kleber, então, sacar o dinheiro, conferir o extrato e tal, e sacar o dinheiro, né? E aí aconteceram alguns milagres, né? Aconteceram alguns milagres. Bom, que eu considero um milagre, né? Quando ele foi trocar o dinheiro, ele falou assim, olha, nos 7 anos que eu estou no Malawi, nunca o câmbio foi tão favorável como nessa remessa, né? Então o dinheiro, né, foi assim, rendeu muito só na mudança do câmbio, né? Nunca foi tão favorável. A outra coisa que aconteceu é que ele descobriu lá na Sociedade Bíblica do Malawi que no Malawi Bíblia é isento de imposto, né? Então, o imposto que ele tinha calculado em cima do valor também descontava, né? E assim a gente pôde multiplicar, né, em muito aí, aumentar o número de Bíblias, né? E, a, bom, resumindo a história, né, com mais contribuições daqui, a gente conseguiu comprar quase 500 Bíblias, né? Uau, Então, glória a Deus. todas as pessoas que participaram daquele treinamento receberam a Bíblia, 100% delas, as 170 pessoas, e foi mandado Bíblia para Moçambique, para membros das igrejas, né? E ele comprou algumas Bíblias em inglês também, porque ele dá discipulado para alguns adolescentes que conhecem, que sabem falar inglês, né? Que leem inglês. E ele está dando estudo bíblico indutivo e tal. Aí comprou Bíblia na língua Yao, que é outra língua lá daquela igreja que só o pastor tinha a Bíblia, né? Para dar para os membros também. E, sabe, acho que quando a gente vê uma necessidade assim, né? Puxa, para nós aqui não foi um esforço grande, gigantesco, né? Mas aí Deus fez render muito, né? Então, é colocar o coração, Multiplicou. sabe? Colocar o É, coração na missão, né? Perceber, ter esse feeling de observar as coisas e falar, ó, isso aqui dá pra gente fazer, né? maravilha. Então, nossa, foi a igreja que está vibrando por poder ter ajudado, né? Mandar essas. Né? A última vez que ele mandou a contabilidade era 460 e poucas Bíblias, e só que ele falou ainda tem dinheiro para mandar lá para Moçambique, lá para o pastor Zarella, né, que foi nosso tradutor. Então, é uma necessidade grande, Bíblia, né? E aqui a gente tem um monte na prateleira que acaba não valorizando tanto, né? Fica lá sentado, né?
Até tem umas É. imagens aqui, né? Vou Ah, sim, você compartilhar pode aqui, mostrar? né? Uhum. Todos estão vendo? É, essas aí são as mulheres, né? Ah, tem alguns homens ali também. Esses participaram da conferência que nós ensinamos lá, né? É muito mais gente, viu? São 170, né? Você consegue rodar mais alguma? Ó, aqui, olha só. Quando vai tirar foto, eles ficam sérios, né? Mas quando começam a dançar, meu Isso que Deus, eu fiquei imaginando. que Como é que festa que é? é. Ah, Que legal. Deixa eu ver se já foram todas os. é. E até eu aproveito para aproveitando e vendo as roupas, né? A, a Débora faz um trabalho maravilhoso, né, com as moças. É um desenvolvimento comunitário mesmo, de ensinar a Uhum. costurar, né? E nós temos alguns desses tecidos que ela enviou. Eles também, vou aproveitar já para mostrar, umas necessárias. Não sei se você, nas conferências o pessoal vê, né, bastante. E aqui em Campo Grande temos algumas, viu? Então, e também lá na Liberdade. Então, quem quiser, todo esse valor vai direto para a Débora, lá para o pessoal lá nas vilas. Muito Uhum. legal. Aí eu vi, eu falei, olha essa estampa a gente viu aqui, né? Que É esse legal. pano aí que as mulheres usam como se fosse uma saia, o nome é capulana. Capulana, É. verdade. Uhum. Uhum. Aqui, agora acabou. E o pastor falou que não tem caixa de som, né? Então foi tudo no gogó. O Foi. louvor é daquele jeito que a gente imagina, então. O Nem louvor, precisa. o louvor é fantástico, irresistível, Tudo na né? palma, Palmas, eles têm tipo um tamborzinho também, uns chocalhos, né? E tudo vira música, né? As palmas viram músicas, porque eles não batem palma tudo junto, né? Uhum. Faz Eles um vão fazendo ritmo. uma composição de palmas. Que E assim, incrível. aquele tipo de música responsiva, né? Um canta uma frase, aí os outros respondem e tal. E tem música que é feita na hora. E daqui a pouco todo mundo tá cantando com divisão de vozes, com É, é dança. natural, né? É natural. Você Que pensa assim, não, legal. eles ensaiaram o ano inteiro para fazer isso. E a música foi feita na hora. Olha só, que Eles são maravilhoso. muito habilidosos, Musicais, né? musicais e dança também. Não dá para ficar parado, viu? Quem for Não, lá né? vai dançar, vai dançar. Que legal. Quem sofre são os palestrantes brancos, né? Para falar, para dar palestra de quantas horas, né? Chega no fim já socorro. Legal, legal. Até então, acho que no grupo a gente também pode enviar esses desafios, né? Que eu acredito que muitas pessoas querem contribuir, né? E acho que a gente pode depois enviar lá, né, os Uhum. contatos, né? Porque o Kleber também mantém contato bastante, né? Então, você Sim, sim. pode entrar também na lista de mensagens de notícias deles, né? Uhum. Deixa eu... Quer falar, Nós pastor? estamos conversando com o Kleber para montar um projeto para julho do ano que vem, né? Assim, não, a gente não consegue levar uma turma, uma equipe muito grande pela limitação deles receberem, porque tem a questão do transporte, né? Então, eles têm uma limitação, né? Então, por exemplo, se a gente vai com 40 pessoas, a gente vai ter que alugar umas caminhonetes 4x4, alguns jipes e tal, para poder chegar lá, né? Ou fazer várias viagens e tal, né? Então tem todas. E onde vai dormir também, né? O Kleber tem uma cabana lá, uma casa até bem estruturada, mas assim, o banho é na canequinha, né? Então, descarga só pro número 2, né? Então, essas coisas Tem que a todas gente essas também quer coisas, né? saber, esses detalhes da viagem. Legal. Tem uma pergunta aqui que qual o nível de escolaridade da população no geral lá? O nível de alfabetização, população Então, no geral. por incrível que pareça, o índice de alfabetização é alto.
no Malawi, Olha. é alto, né? Na língua Chichewa, né? Então, assim, é pouca gente que não sabe ler, né? Hum, Então, lá naquela montanha era um nicho que as crianças não tinham acesso e tal, né? Mas agora tem, né? É, mas assim, graças a Deus, a alfabetização é boa. O que não tem é a continuidade. Então, o limiar, para a maioria, é o ensino fundamental, né? É só a alfabetização, né? Então, pouquíssimos têm a oportunidade de avançar para um high school, né? Ensino médio ou mesmo a faculdade, né? uhum. Então, isso. E também nos vilarejos nem tem como, né? Porque não tem faculdades, não tem escolas de nível médio, nada, né? E aí o acesso também, né? Para poder ter, teria que ir para se deslocar, né? Então a maioria se contenta com a alfabetização. Uhum. Então, e esse índice é bom. Sim. Então já é até bom na questão que não se depara com mais essa dificuldade, né? Para a leitura da Bíblia, por exemplo, né? Porque Sim, sim, tem sim. lugares que Uhum. até isso, né? Que Uhum. interessante, muito bom. Então, acredito que tem perguntas assim, se é possível, né, comprar mais Bíblias. Eu acredito que, né? Sim, sim. Sim, né? Aham, Podemos. certeza. No momento, eu acho que Bíblia está até suprido, né? Mas Uhum, tem a campanha do Milagre na Seca, que que é o é de arrecadação de farinha. da farinha, né? Dos E idosos, né? esse é um projeto assim, ousado, Hum. né? A gente viu lá uma carga, quer dizer, depois o que o Kleber mostrou uma carga, tipo 3.000 quilos de farinha, que depois tem que levar lá para a montanha, né? Então leva na caminhonete, contrata uns 20 mototáxi cada mototáxi leva lá 3, 4 sacos até a montanha. É bem complicada a logística, viu? Mas funciona, funciona. Legal, que legal. E das histórias, né, que o pastor teve contato com muitas pessoas, acredito, né, testemunhos, né, com os pastores. Tem algo que o que mais te impactou assim lá? Acredito que deve ter várias coisas, mas algo que mais te impactou, alguma história, testemunho? Assim, são vários, né? Mas assim, uma coisa que impacta é ver o agir de Deus num lugar onde não existe uma estrutura, né? Que quando a gente está numa cidade, né, a gente fica doente, a gente procura um médico, né? Ou até vai numa farmácia, a gente se vira, né? Mas eles lá, eles contam com a própria fé, né? Então a gente ouviu alguns testemunhos assim de pessoas que têm experimentado a cura de Deus, né? Porque é o único recurso naquela montanha, né? É clamar a Deus ou ficar doente, né? Então a gente vê muito isso. A gente vê também muita questão assim, ouvi algumas histórias porque cada vilarejo lá tem o seu feiticeiro, né? E os feiticeiros estão ficando muito bravos que o povo está convertendo, né? E aí não obedece mais ele, né? E o feiticeiro, qual que é? O feiticeiro, ele mantém a sua autoridade através de ameaças, né? Ameaça de maldição, de morte, de um monte de coisa assim, né? De doença e tal. Então, as pessoas se convertendo, eles vão trocando o feiticeiro por Jesus, né? E isso é algo fantástico, assim, né? Então, inclusive numa palavra minha, eu falei muito sobre a autoridade de Jesus. Porque, como lá tem muita gente que se converteu, mas ainda obedece o feiticeiro, né? Às vezes por medo, né? Às vezes por tradição, por conveniência. Então eu bati bem pesado que Jesus é o único Senhor, né? Então, até falei mal dos feiticeiros, né? Eu falei assim, a gente vai ter que ir embora logo daqui. É verdade, né? Em culturas assim a gente nem imagina, né, como que é o peso, né, dessa é uma interação muito forte, né? Muito tradicional mesmo, né?
Legal. E uma curiosidade, assim, porque eu fico imaginando, né? Dá para ver por algumas fotos que eles enviam, né? A diferença, assim, né? Mas teve algo muito curioso, assim, algum fato curioso, alguma comida, algo muito diferente, uma experiência muito diferente. É, tudo é diferente, né? Assim, por exemplo, você vê a cozinha que eles montaram para dar comida para praticamente 200 pessoas, aí, porque tinha criança, tinha tal, né? E é assim, a cozinha que montaram lá é igual a cozinha das casas. Três pedras no chão e lenha embaixo, né? E aí põe a farinha, joga água e vai lá, fica mexendo lá. O negócio é bem pesado, né? Então alguns homens ajudavam e tal, né? E aí eles montam os pratos e tal, e os pratos são tudo colocados no chão, né? Então, assim, higiene zero, né? É uma coisa bem complicada, né? Banheira no mato. Tudo que o sol toca, o seu banheiro, entendi. Assim, nem se esconde muito, né? Porque nem Hum, dá, que nem, nem tem árvore tanta mata para se esconder, né? Vai ser complicado. aham, Na cabana lá do Kleber tem banheiro, tá? Tem vaso sanitário e tal, mas não tem descarga, né? A descarga é no balde, né? E não tem que uhum, economizar água, né? uhum. A água é um problema sério, né? Existem a cada, assim, alguns quilômetros, tem algum poço daqueles de bomba manual, né? Inclusive lá onde tem a escola tem um poço desse, né? Mas aí para abastecer, por exemplo, a casa do Kleber, então ele contratava algumas mulheres para trazer a água até a casa dele, para abastecer uns tambores que ele tem lá, né? Então as mulheres vêm com um balde na cabeça, mais dois na mão, né? Da cabeça vem equilibrando e Uau. vem. Traz. E Uhum, lá, eu não sei por quê, mas existe essa cultura no mundo, né? Porque no Nordeste, assim, na Índia, assim, no Malau e assim, é a mulher que tem que buscar água, né? uhum. Então, É, concordo muito com isso, não. Imagina o peso, né? O peso. e no peso, eu acho que elas É, carregam ali por volta de 60 quilos meu em Deus, água, 60 mulherada litros. forte. Uhum, E graças a Deus, né? Estava previsto chegar a máquina enquanto a gente estava lá. uhum. Mas o caminhão não passou pelo rio lá e atrasou um pouco, né? Tiveram que colocar umas pedras lá. Mas enquanto a gente estava ainda no Malawi, perfuraram um poço lá ao lado do centro comunitário, né? E é Uhum. um poço mais moderno, porque esse poço tem bomba elétrica com Hum, placa solar, né? ah, Então, durante o dia tem água à à vontade agora ali, vontade. graças a Isso é Deus, porque a uma água é luxo. um problema sério. É um Uhum. problema de muita água contaminada, porque eles pegam água em qualquer poça, eles cavam assim onde tem um rio seco e aí brota um pouquinho de água, Já bebe pega aquele mesmo. essa. Ou Uhum. então naqueles poços lá que, né, tem muita, não sei, fossa perto e acaba contaminando, né? Então a água é uma coisa que a gente tomou bastante cuidado. A água a Uhum. gente levou água mineral, né? Sim. Mas a comida a gente comeu ali o que tinha lá. Mas o Kleber levou também, né? Então, Uhum. É, que experiência, né? Que experiência bacana. Até o show. pessoal tem mandou as perguntas, acredito que a gente já viu a maioria. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade, tá bom? E, bom, eu fico imaginando que é difícil de resumir assim, né? Mas tem uma palavra, algo que dá para resumir essa viagem assim, o que vocês viram em uma palavra? Pode explicar a palavra, mas o que seria essa essência da viagem? Justiça de Deus. Hum, Sabe, quando o evangelho chega a uma comunidade, ah, existe uma transformação muito grande, né? uhum, Mesmo que lá já houvessem muitas igrejas e muitos convertidos, eles tinham uma fé extremamente rasa e muitas vezes equivocada por falta da palavra, né? Então, às vezes o que acontecia é que as pessoas saíam do jugo do feiticeiro e caía no jugo do pastor, né? ah, Então,
infelizmente, né? Uhum. Então, pastores acabavam assumindo isso e usando as mesmas técnicas, né? Então é meio complicado isso. Mas, assim, a gente vê que com o ensino correto, né, há transformação, né? Então a gente vê que as pessoas ali da montanha do Xilingane já têm uma vida um pouco diferente das outras comunidades, né? Tem mais qualidade de vida, né? Mesmo na precariedade, mas eles são levados para o hospital, alguém traz remédio, né? Existe um programa de cesta básica para idoso, tem tantas coisas, né? Chegou a escola para as crianças, né? Agora chegou a água, né? Através desse Uhum. poço. Uhum. Então, a gente vê assim a justiça de Deus sendo manifestada nessa comunidade, né? Uhum. E isso é fantástico, é algo que a gente olha e fala assim, vale a Uhum. pena, temos que investir aqui, a gente não pode deixar esses missionários assim, sem assistência, né? Nós temos que apoiar muito, eles trabalham muito, 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 né? Antes de ir, o Kleber compartilhava a agenda dele e eu falava, Kleber, eu tô cansado só de ler sua agenda, né? Porque tudo que você faz aí, né? Bom, eles ainda são novos e tal, né? Mas a gente orientou também para eles terem um tempo de descanso, né? Poder ter um tempo do casal, né? De cuidar também do Felipe, né? Então, até então, os meninos foram todos educados em homeschooling, né? E o Judá está aqui no. Aliás, ele está a caminho da Tailândia agora, né? Deve estar chegando na Ah, Tailândia para o prático dele. Não é prático dele, acho que é um trabalho que ele vai participar, né? Pela Jocum. Mas o Felipe está lá e ele estava fazendo homeschooling, mas tava pesado para ele, porque quando o irmão estava junto, né, ele tinha um companheiro, né? Mas agora ele está sozinho e aí estuda em casa. E ele sai pra rua, ele é diferente de todo mundo, né? certo. Ele é branco, ele é gordinho, né? Então é tudo assim, muito difícil para ele, que ele sofre muito preconceito e tal, né? E também não tem amigos, né? Não tem convivência. Então, eu até perguntei, você tem amigos? Ele falou, eu tenho. Quantos? Tem uns dois, três, só que um voltou para a Austrália, outro tá não sei aonde, quer dizer, nenhum tava lá, né? Então agora, a partir, acho que de setembro, ele foi para uma escola presencial, né? Mas é uma escola tipo internacional, assim, né? Para ter né? Se socializar também e tal, né? Naquela fase da adolescência, né? Uhum. O adolescente já se recolhe, né? E se ficar assim, é, é pior ainda, né? É Então eu verdade. espero que ele tenha uma boa experiência na escola também, né? Sim, sim. Que bom que foi encontrada essa solução também, né? Muito bom. Sim, sim. Eu acho que o fato do Kleber e a Débora, né? Não, não acho, não, eu tenho certeza, né? Que traz transformação, né? Que onde a presença, né? Que está dentro de nós, né? E o trabalho das mãos, né? Tem trazido essa mudança no local, né? Essa justiça de Deus. Até o Márcio comentou aqui, né? Que além da capacitação dos pastores, porque acho que isso tem feito grande diferença lá, né? Além da capacitação dos pastores dos projetos sociais, há uma igreja plantada ou em plantação? Não uma igreja Holiness, né? Não é o foco deles, né? Porque existem muitas igrejas, eles estão dando apoio aos pastores dessas igrejas, né? Mas o Kleber, ele dá treinamento de plantação de igrejas ali no Xingane e ou em Blantyre também, e aí ele envia para outras regiões. Então, por exemplo, ele enviou esse missionário, eu esqueci o nome dele, é lá para o povo Yao, né, que é um reduto muçulmano, né? Então ele plantou uma igreja lá, né? Agora eles têm Bíblia também, né? Então existe sim.
né? Mas a gente não atrela isso a uma igreja nossa, né? Igreja Holiness. Geralmente eles acabam se associando a alguma denominação local, né? Ou a uma igreja independente mesmo. E lá, como então tem bastante cristãos, tem bastante igrejas, né? Tem bastante igreja, Uhum. tem bastante igreja. Certo. Bom, acredito que agora a gente está caminhando para o final. Talvez algumas pessoas queiram fazer perguntas, fiquem à vontade, né? Às vezes abrir o microfone, fiquem à vontade. Aqui nós estamos numa mesa, ok? Podem fazer perguntas, quem quiser. Se Posso fazer não, uma pergunta? pode. Tá me ouvindo aí, pastor? Estou ouvindo, Opa, Hiroshi. então tá bom. Não, não, realmente é muito interessante, né? A gente imagina uma sociedade assim bem primitiva, mas eu estou impressionado com essa alfabetização, né? Eles conhecerem tudo, né? Uhum. A minha pergunta seria no sentido de, sentindo, não sei, não deve ser monogâmico, deve ser poligâmico. Então, esse tipo de coisa, esse conflito assim com o ensino do evangelho, deve ter muita coisa, porque tem o feiticeiro, né? Então, isso aí que eu queria estar um pouco curioso sobre isso aí, pastor. Existem realmente alguns nativos lá que praticam a poligamia, né? E isso é um problema quando se converte, né? Então, a, não- a gente não tem uma solução para isso exatamente, né? Em outros povos também existe essa questão da poligamia, né? Mas assim, principalmente entre os muçulmanos, né? Isso é muito comum, né? Mas é uma questão que não tem uma resposta, assim, sabe? Porque vai falar o quê? Olha, agora a sua esposa é a primeira que você casou e você abandona as outras e os filhos, e como é que faz isso, né? Então é um assunto que os missiólogos conversam bastante, né? Até que ponto que você interfere na cultura, porque você interferir numa cultura e gerar abandono de mulheres e crianças, fica bem complicado, né? Então, muitas vezes a questão tem que ser a partir dali, né? Que os seus filhos, né, não tenham mais essa prática, alguma coisa assim, né? Mas eu não sei exatamente como que eles trabalham lá essa questão, né? Mas em outras culturas a gente tem visto isso, né? Quem já tá, né? É meio complicado, porque é muito difícil a gente falar assim, ó, agora é uma só, as outras você, como é que vai fazer? Vai abandonar, né? Vai deixar passar a necessidade. Então, são situações complicadas. Eu não sei se tem missionários aqui na nossa live, se tiver alguma resposta aí, pode se Não, não, manifestar também. acho que ninguém pode dar uma resposta clara assim, não, realmente, mas é mais no sentido de conflito mesmo, né? Que essa e tantas outras deve ser isso que eu imagino, né? É. Em qualquer lugar novo aí. Ok. Tá certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Ou que passou no chat ali, eu acabei não vendo? Eu acredito que passamos por todas as perguntas, né? É, caso não, pastor, bom, a gente já viu o que a gente pode fazer, né? Como Igreja Holiness do Brasil, como que a gente pode ajudar, né? E algumas palavras assim de encorajamento, né? Algo que a gente pode, né, ser mobilizado, despertado nesse sentido, né, para as missões, né? A gente ouviu Uhum. sobre Malawi, mas é claro que tem né? A gente está num campo aqui também, né? Cada um onde está também, né? Mas o que a gente pode fazer? Ok. Olha, irmãos, eu creio que todos nós temos uma missão, né? Todos nós somos missionários e o nosso campo missionário é onde nós estamos. Missão não tem a ver com
com geografia, né? Com atravessar os mares, né? São métodos ou práticas, né? Porque missão tem mais a ver com obediência. Então, eu creio que todos nós, né, temos que observar aquilo que Deus tem colocado ao nosso redor, pessoas que Deus tem colocado perto de nós, para amarmos, para cuidarmos, para evangelizarmos, né? Então, eu creio que é muito bonito, a gente vai no campo missionário, ver o trabalho do missionário, eu fico encantado, eu fico emocionado, né? Mas isso me motiva mais ainda aqui no meu lugar, eu poder fazer diferença também. Então, eu creio que quando você ouve histórias de missionários, né, tem alguns aqui na nossa live, é, o que a gente menos espera é que você, né, só fala assim, uau, que legal, né? E amanhã, né, você esqueça isso, né? Mas que tudo isso que você ouve dos missionários, né? Seja lá no Malawi, o Adriano está aí do Japão, a Irene está aí da China, né? Tudo que você ouve dessas pessoas, né? Que seja uma inspiração para a sua vida, né? E que você pense, olha, às vezes eu não vou poder ir lá, né? Mas como que eu posso ajudar, né? Eu posso orar todos os dias, né? Eu sempre uso uma frase que diz assim que muitas pessoas nunca colocarão os pés no campo missionário, no campo além-mar, né? Mas podem colocar os joelhos lá todos os dias, né? Então, quando você ora, você visita o campo missionário. Você dá apoio ao Kleber, a Débora, a Irene Moreira, né, o Adriano, o Márcio, o Celso, né, o Ricardo lá no Japão, né, Josué, Isabel também. Então, uma forma de você estar junto com os missionários, né, o Márcio aqui no Nordeste, né, é orar por eles, né, você colocar o joelho lá no campo missionário dele, né, interceder. E quando a gente ora por alguém, a gente acaba se interessando também, né? E a gente acaba entrando em contato, olha, você tem alguma necessidade, né? Então, às vezes, o missionário está precisando mais do que uma oração, né? Então, tem alguma necessidade, ele precisa de algum apoio, ele precisa de alguma indicação, ele precisa de algum caminho, né? Que de repente você, como profissional, você saiba o caminho, né? Então, são formas de ajudar, né? E também, né, não menos importante, é a contribuição, né? Ser um mantenedor dos missionários, porque infelizmente nós precisamos de recursos para poder rodar os campos missionários, né? Então isso gera custos, né? Então eu vi lá a contabilidade do Malawi, né? O Kleber ele é muito correto nisso, ele se dedica semanalmente, ele separa muitas horas para fazer a contabilidade e presta contas e tal. É um montante muito grande que se usa no projeto, né? Então, mesmo que não tenha assim um veio paternalista, né? Tá ensinando, tá capacitando, né? Mas algumas coisas têm que ser doadas mesmo, como por exemplo os idosos, né? Então, são projetos assim. Quando a gente vai fazer treinamento para pastores e líderes, né? Não tem como falar para eles, ó, paga aí uma inscrição, né? Eles pagaram assim uma coisa mínima, ínfima, não paga nenhuma refeição que eles comeram lá, né? Mas a intenção era mais ter o comprometimento. Uma vez que ele pagou, mesmo que um pouco, né? Então ele vai valorizar mais a participação, né? Então é mais por causa disso. Mas aí tem despesa, né? Porque vai muita farinha, vai muita e outras coisas, alguma proteína, né? Para poder dar para 200 pessoas, para fazer uma conferência dessa. Então tudo tem seu custo, né? Em cada campo missionário tem o seu custo. Então, ser um fiel ofertante, né, para missões é muito importante, né? E você pode fazer isso diretamente aos missionários, né? Mas também você pode apoiar o próprio departamento de missões, né? Então, no envelope de dízimo tem lá
o campo missões, né? Então, o departamento de missões se sustenta através daquele campo lá, né? Então, se você coloca lá um valor missões, vai para o departamento que eu dirijo, né? E com esse recurso que a gente dá apoio para os missionários, né? Então, desse recurso vem, por exemplo, quando o missionário está aqui no Brasil, precisa de tem alguma despesa de saúde, alguma coisa assim, não sai do departamento, geralmente não sai do departamento de assistência médica, né? Geralmente sai do departamento de missões, né? Alguma emergência que acontece no campo missionário também sai do departamento de missões, né? Então a gente também precisa de recursos, né? E quando a gente vai visitar também, a gente acaba utilizando esse recurso para poder dar atenção, né? Eu, como diretor de missões, eu fico assim, constrangido porque a gente não consegue fazer tantas visitas ao campo missionário, né? Então, gostaria de ir muito mais para estar próximo, para poder dar apoio, né? Mas a gente não tem assim, condições de fazer isso com muita frequência, né? E a gente percebe o quanto é importante, né? Esse apoio, né? Oficial, né? Então, o Kleber, ele falou, olha, durante toda a nossa carreira missionária, né? Porque eles estão conosco há 5 anos, né? Eles falaram, foi a primeira vez que a gente recebeu a visita das nossas autoridades, né? Então, e ele falou, olha, isso faz toda a diferença, né? Então é isso, gente, né? É um incentivo aí para você orar, né? Para você contribuir, né? E também quando tiver algum projeto missionário aí, de repente você se qualifica para fazer parte, tá bom? Muito bom, muito bom. A gente se sente Seria legal, encorajado. Sim, seria legal rodar o institucional lá da Jocum do sim. Malawi. Vou passar então, passar agora. Aí vocês vão ver eu dançando. Foi gravado nos dias que eu tava lá. É irresistível. Aqui tá sem som. Foi o som ou não? Tá sem som. Hum, deixa eu ver aqui Tá sem som. novamente. É. Espera só um pouquinho, vamos ver. Deixa eu parar e voltar aqui novamente. Uhum. Bom, enquanto ela resolve aí, eu vou explicar esse vídeo. Veio um missionário de Moçambique, né? Elisha, e ele gravou enquanto a gente estava lá, e ele fez então esse vídeo institucional aí, tá? Tá, agora vai dar. Vamos lá. Em um mundo onde a esperança parece perdida, uma vila ousa sonhar novamente. Conheça Xiringane, uma vila que antes não tinha futuro. Antes, nós vivíamos desesperados, incertos de onde viria nossa próxima refeição. Nós estávamos consumidos pelo desespero. Mas a jovens com uma missão viu algo diferente, potencial. I'm Kleber. I'm a Brazilian. Sou Kleber, missionário brasileiro, e trabalho aqui em Jocum Duas Sementes, Fé e Obras.
Ao fornecer abrigo, alimentos e projetos agrícolas, a Jocum Duas Sementes está fortalecendo a comunidade, dando dignidade aos idosos e trazendo um futuro mais brilhante para a próxima geração. Desde que Jocum chegou aqui, muitos idosos têm sido socorridos. Jocum provê comida. Temos hoje 40 idosos no programa. Através dos projetos sustentáveis de costura e agricultura, agora eu consigo prover para minha família. Fazer farinha de mandioca e polvilho tem trazido uma renda constante. Depois de vendermos o mel, somos capazes de prover sustento. Hoje, a Vila Xiringani é um símbolo de esperança, um testemunho do poder da fé e da ação. We have a heart to serving a God. Temos um coração para servir a Deus, cooperando com o Espírito Santo na reconciliação do homem com Deus e sua criação. Estamos conhecendo a Deus através do Ministério de Esportes, descobrindo quem somos em Cristo. Pastores e líderes são fortalecidos através dos treinamentos que temos recebido. Eles estão encorajados a transformar suas congregações. Junte-se a nós hoje nesta jornada de transformação. Juntos, vamos levar fé e obras e fortalecer as comunidades para prosperar. Perdão, segui um outro vídeo ali. Que vídeo, né? Depois eu vou disponibilizar esse link lá, né, no grupo das missões. E estamos aqui todos juntos, né? E onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, aqui Ele está. Podemos fazer um clamor, vamos levantar um clamor juntos pelo Kleber, pela Débora, pelo Felipe, por todo o trabalho que nós conhecemos essa noite, né? Eu vou até voltar aqui, vamos voltar todos juntos aqui aqui. Então, convido podem abrir o microfone se quiser, a gente orar junto, lembrando em oração, né, pelo Kleber, Débora, e clamando por todo o trabalho. Querido Deus, muito obrigada pelo que o Senhor tem feito, Deus. Tua presença, onde chega, Senhor, ela transforma, ela traz vida. Obrigada, Senhor. Que o Senhor continue a sustentar Kleber, Débora, Felipe, ajudar, Deus, todo o trabalho que tem sido feito lá, Deus. A boa semente do Senhor. Que seja, Deus, avançado. Que o teu reino venha, Pai, na terra como nos céus. Agradecemos, ó Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar. Obrigado, Senhor Deus, por esta refeição tão importante. Cada um pelo ouvindo, Deus. Dá direção, Deus, liderança. Senhor, Deus, dá-nos sensibilidade para pensarmos em tantos povos que ainda não te conhecem. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos pastores, nossos missionários, que há realmente o cuidado do Senhor na pregação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Pastor Guto, pelos
pelas notícias que trouxe de tão longe, né? Onde a gente nem sabe se algum dia vai conseguir, tem um desejo no coração de ir, né? Acredito que despertou também esse desejo, né? E tem um vídeo aqui, pessoal, que eu quero compartilhar para vocês, que eu fiz uma brincadeira lá no grupo, né? Para chamar. E eu vou compartilhar porque foi algo para mim foi espetacular. Então eu falei, não, eu tenho que falar para o pessoal, mostrar. Então eu vou compartilhar aqui, porque eu brinquei lá no grupo, eu falei assim, o que na foto do convite, o que eles estavam olhando na água? E eu brinquei com a Débora, eu falei, Débora, o que vocês estavam olhando na água, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Dessa vez, vamos lá. É um vídeo curtinho. Ai. Imagina só. Imagina só. A hora que eu falei, um jacaré, né? Simples, né? Um jacaré no hipopótamo. Eu fiquei, meu Deus, quando, né? E ela também compartilhou um outro vídeo que é de um elefante, né? Vocês chegaram a ver, né, pastor? Uma Sim, manada de elefantes. no mesmo lugar. Incrível, né? Bom, gente, eu vou. Depois eu mando lá no grupo, porque é muito de perto, assim, eu fiquei impressionada. Só Eu falei, explicando, África é outro nível, né? é, só explicando, isso não foi na montanha do Xeringani, né? Porque ali já está muito desmatado, a vida selvagem praticamente não existe mais. Dizem que tem hienas ali perto, mas a gente não viu nenhuma, né? Mas assim, a gente não viu nenhum, na montanha, não viu nenhum animal selvagem, né? Aí o Kleber e a Débora nos levaram num parque nacional, né? E lá vimos, a gente dormiu uma noite lá dentro, né? E aí tinha hipopótamo, à noite eu e Felipe, a gente foi acordado por um elefante na janela, as coisas assim, foi bem legal. E de manhã também a gente estava indo para o café da manhã e o hipopótamo tá dormindo na trilha. É outro mundo mesmo, É né? outro mundo. Eu brinquei com a Débora. A hora que eu visse um hipopótamo abaixando na água, eu já ia estar bem longe. Ai, muito bom. Pessoal, muito obrigada pela presença. Pastor Guto, Obrigado. muito obrigada por esse tempo, compartilhando conosco essa experiência. E vou deixar aqui no chat alguns links. O primeiro link, acredito que a maioria aqui já está no grupo, né? É um grupo de WhatsApp onde ali a gente envia tópicos, tudo que é relacionado a missões, principalmente missões ligadas a Holiness, né? E a gente também organiza esses encontros mensais, né? Então, acredito que esse ano nós temos mais um em novembro e depois, ano que vem, estaremos juntos, né? Continuando falar sobre missões, né? O segundo link é do site de missões da Holiness e o terceiro é o YouTube. Ali eu vou subir esse vídeo. Então, fiquem à vontade para compartilhar, esse vídeo fica aberto, né? Alguns outros que já tivemos aqui, que são de locais mais restritos, tem a gravação, vocês podem pedir diretamente para mim, que a gente envia com a maior alegria, tá bom? Porque está gravado lá. Muito obrigada pela presença e que Deus abençoe e vamos nos falando. Eu envio esse link lá no grupo, tá bom? Obrigado, gente. Vou me despedir como se despede lá no Malawi. Zikomo Guambini. Zicomo Babínica. Guambini. Eu acho que é isso. Mas Zikomo, na verdade, é uma gratidão, é um agradecimento. Legal. Boa noite, gente. Deus Valeu. abençoe. Bom Boa noite, descanso. Deus abençoe. Boa Um noite. abraço para todos. Um abraço.